Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Martins, né, médica radiologista, e a gente vai falar hoje, aqui na sessão das BOD, sobre artroplastia do ombro, né, que é um tema bastante assim, desafiador. Então, acho que o primeiro passo para a gente entender, né, a artroplastia do ombro é a gente entender cada articulação, né, porque as articulações elas não são iguais. Então, no caso do ombro, né, o ombro ele é aquela articulação que é chamada de bola em soquete, né, em que a cabeça humeral funciona como a bola e a glenoide como soquete. E outras articulações também são assim, como, por exemplo, a articulação do quadril. Só que quando a gente está analisando uma artroplastia, a gente tem que ter o cuidado de não extrapolar conceito de articulação para outra, porque cada articulação tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, o ombro, ele tem muita mobilidade, mas ele não recebe carga axial. O quadril, apesar de ser bola e soquete, tem pouca mobilidade, mas ele já tem a carga axial. E o joelho, ele tem muita mobilidade com carga axial. Então, o que funciona, né? O raciocínio que funciona para uma articulação não vai funcionar necessariamente para outra. Então, a gente tem que entender primeiro qual é a articulação que a gente está avaliando. Segundo, é entender o motivo do exame. Quando a gente fala de entender o motivo do exame, é porque logo no começo, né, quando a gente começa na radiologia, a gente vê um raio-x, né, um exame, um paciente com uma artrose, né, avançada, como nesse caso, e aí, quando a gente recebe um pedido de tomografia e ressonância, né, pelo menos eu via isso muito assim no início, o pessoal ficava julgando, né, por que que tá pedindo TC e ressonância? Deu para ver no raio-x que tinha artrose. Parecia que estava meio que chovendo no molhado, né? Que ia falar mais do mesmo. Só que com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim. Na verdade, quando a gente está avaliando um exame de artrose, muitas vezes ele é um exame pré-operatório de uma prótese. Então a gente tem que ter isso em mente, que o objetivo do exame não é ficar só falando da artrose, porque a artrose já sabe que ele tem, né? O objetivo do exame é muitas vezes uma avaliação pré-operatória. Então, entender o motivo do exame do lado do radiologista, significa saber as informações, né, que o ortopedista precisa. É isso que a gente vai discutir bastante aqui hoje. Primeiro, né, é entender, porque nem toda artrose, né, é aquela osteoartrite primária do paciente lá que tem só as alterações degenerativas. Às vezes, essa artrose ela é secundária, ela vem de uma sequela traumática. Então, o paciente tem uma sequela de fratura luxação, que vai dificultar uma cirurgia. Às vezes, o que está por trás é uma artropatia inflamatória, tipo artrite reumatoide, doença de depósito. Pode ser uma sequela de artrite séptica, pode ser uma artropatia de Charcot, pode ter uma osteonecrose. Então, muitas vezes, tem alguma coisa subjacente. Além disso, o paciente pode ter condições associadas que também vão alterar a conduta, né? Ele pode ter artrose junto com a ruptura do manguito rotador, ele pode ter ou não atrofia muscular. Essa atrofia muscular pode ser do manguito, pode ser do deltoide, pode ser do manguito do deltoide. Ele pode ter perda de estoque ósseo. Então, são todas essas condições aqui, né? A etiologia da artrose, o que é que tem associado é que vai definir o procedimento. Porque um dos pontos importantes no pré-operatório é saber se aquela articulação tem condições adequadas para aquele primeiro procedimento que está sendo proposto. Então, a gente, né, quando a gente vai estudar prótese, a gente vê na literatura, né, vários tipos de prótese. Então, eu vou falar aqui rapidamente no início alguns conceitos só para todo mundo estar na mesma página, porque a gente tem um público muito heterogêneo. A gente tem radiologista, tem ortopedista, tem residente, tem médicos mais experientes que fazem radiologia musculoesquelética, tem radiologista geral. Então, eu vou passar aqui alguns conceitos só para ficar todo mundo na mesma página. Então, quando a gente fala de hemertroplastia, quer dizer que você só substituiu uma parte da articulação, né? Um lado, por exemplo, só substituiu o húmero. A glenoide continua a glenoide nativa. Então, isso acontece, por exemplo, numa das indicações é quando a artroplastia é por uma alteração traumática, em que a glenoide está boa, mas você precisa colocar uma prótese por causa do úmero. Então, você coloca uma prótese só no úmero, na glenoide não tem nada, é hemertroplastia. Quando fala de artroplastia total, é porque você substituiu os dois lados. Você substituiu a glenoide e substituiu a cabeça do úmero. E aí existem vários modelos. Existem os componentes. Então, esses componentes, eles vão se manifestar a imagem dependendo da sua composição. Então, na glenoide, por exemplo, às vezes você vai ver um metal assim de um jeito, porque você tem esse componente com esse metal aqui. Já
nesse caso que você tem aqui, né, esses pegs, né, que chama, só o peg central que tem um metalzinho. Então parece que tem uma coisinha só, mas na verdade você tem vários pegs. Só que você tem um metalzinho só em um deles. Então isso aqui é uma artroplastia total. Só que a maior parte do componente, nesse caso o componente da glenoide, não é de metal. Só esse marcador aqui do peg central. Então é importante a gente saber o material, porque ele vai se comportar na imagem de uma maneira diferente. Existe também o que a gente está vendo bastante hoje em dia, que é a prótese reversa, né? Então, a prótese reversa, ela tem umas indicações específicas, né, que a gente vai conversar aqui, os ortopedistas vão explicar melhor, mas em resumo, você tem, por exemplo, situações como ruptura do manguito rotador, quando é uma alternativa à himertroplastia, principalmente quando não é possível ter uma fixação adequada, né, das tuberosidades, né, que agora são os tubérculos humerais, em alguns tipos de ressecção tumoral, quando houve falência da artroplastia convencional, então existem indicações para artroplastia reversa. E no caso da artroplastia reversa, a gente precisa avaliar, é importante a gente saber o estado do deltoide. E ela é chamada de reversa porque fica trocado, né? Como se você tivesse trocado de posição. Então, isso aqui seria uma artroplastia convencional, e na artroplastia reversa, o que fica no lugar da glenoide é o equivalente da cabeça, né, humeral, e o que fica no lugar do úmero é o equivalente da glenoide. Então, a gente tem aqui, né, o ombro normal, a artroplastia convencional, que é parecida, né, com o ombro normal, você substitui aqui, fica mais ou menos a mesma anatomia, e na reversa você inverte. Então, quando a gente fala por entender o motivo do exame, é importante saber que não é assim, não. O exame de artrose é para eu ficar ali focando só falando na artrose, não. É falar quais as informações que são relevantes para alguma alteração de conduta. Então, por exemplo, se tem osteofitos muito proeminentes, no caso do raio-x, se você tem uma migração cefálica do úmero, isso é um dado importante, porque você já pode inferir que o paciente tem uma ruptura completa do manguito, né, quando ele tem uma artropatia do manguito, que já pode ser indicação de uma prótese reversa. Você analisar a forma da glenoide, e aí, nesse contexto da artrose, a classificação de Watt é que é mais utilizada para a gente avaliar a forma da glenoide. Eu não gosto de colocar a classificação em laudo, isso é uma postura assim, no nosso grupo, mas eu acho que é importante a gente conhecer as classificações para a gente descrever da forma que a classificação foi descrita. Porque se alguém colocou, né, aquelas características numa classificação, é porque aquelas características são importantes. Então, isso aqui seria num plano axial, um esquema, né? A cabeça humeral, a glenoide, aqui, o tendão na cabeça longa do bíceps, né? Só para como referência. Então, a gente tem aqui um plano axial. Então, como é que é a articulação normal? O centro da glenoide, se a gente traçar uma reta passando pelo centro da glenoide, o centro da cabeça humeral, eles estão alinhados. Então, isso aqui seria a articulação normal, em que você vai ter aqui a cartilagem da cabeça humeral, a cartilagem da glenoide, com espaço aqui, que é um espaço pequenininho, mas é um espaço que você está mantido. Isso seria o normal. No tipo A1, é quando a cabeça humeral ela ainda se mantém centralizada, mas já tem uma redução aqui da cartilagem. Então, você, o que é chamado de erosão condral minor. Você tem uma redução de espaço, é um filamento de cartilagem, mas ainda é uma coisa pequena. Depois, você já tem ela mais acentuada, em que você fica aqui com uma concavidade, né? Então, isso aqui é que caracteriza aqui esse tipo A2. Depois tem um B1, em que você já tem a subluxação posterior. Então, se a gente traçar aquela linha, tem uma incongruência, né? O centro da glenoide, ó, tá aqui. Então, o centro da cabeça humeral está posterior ao centro da glenoide. Então, você tem uma subluxação posterior, mas não tem erosão óssea. Então, ó, se traçar aquela linha, tem incongruência. No outro tipo, que é o B2, você, além da subluxação posterior, você tem uma glenoide bicôncava. Você vê que ela faz aqui essas duas concavidades. Então, já é um estágio mais avançado. E você tem a retroversão, né, que é um pouco controverso, né? Tem locais que colocam como uma retroversão significativa maior que 25, já viu maior que 20, isso também a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas você tem a glenoide retrovertida. E a cabeça humeral, ela permanece centralizada ou só com uma pequena subluxação posterior. Então, esse aqui seriam os 5 tipos, né? Centralizada com a redução do espaço, com a subluxação, centralizada, mas com erosão, a bicôncava e com retroversão. E essas aqui são as piores, né? Que você tem essa retroversão aqui, que pode ser uma retroversão por uma glenoide, né, que eles consideram como uma displasia ou secundária.
E aí, como é que a gente mede a retroversão? O que a gente vê mais na literatura radiológica é o que está descrito aqui na Radiographic, a gente vê também em outros trabalhos, em que você usa o plano transversal do imagem seccional. Então, esse é um dos motivos, né, da gente de se pedir muitas vezes a tomografia, porque esse tipo de informação é mais fácil você ter no método seccional do que no raio-x. Então, como é que você faz essa medida? O plano descrito é quando você vê ali o final da ponta do processo coracoide. Aqui a gente tem a cabeça humeral, aqui a gente tem a glenoide, aqui a gente tem a escápula. Então você traça uma linha que tangencia essa margem medial aqui da pontinha da escápula. Aí depois traça uma linha perpendicular a essa, e aí você vê a linha da glenoide. O normal é ter uma leve antiversão. E aí você considera como significativo aquilo que eu falei, quando você tem uma retroversão maior, aí tem aquela coisa de 25, 20. Então aqui, por exemplo, paciente com artrose, aqui o chofito, subcapital, aqui ó, a cabeça humeral meio subluxada, tem retroversão ou não? Aí a gente faz essa regrinha. Passa aqui o processo coracoide, passa essa reta tangenciando aqui a margem medial da ponta da escápula, aí traça essa perpendicular, ó, a glenoide está indo para trás. Ó, compara aqui com a normal, ó, ela vai um pouquinho para frente, ou fica praticamente paralela. Aqui, ó, ela está retrovertida. Então, essa é uma informação importante, tanto que está na classificação. E aí, o que é o pesadelo, né, do radiologista, que isso que a gente queria que vocês explicassem assim melhor para a gente, é que muitas vezes o pedido do exame vem avaliar o estoque ósseo, né? E aí, o que que é avaliar esse estoque ósseo, né? Para a gente fica uma coisa assim meio subjetiva. A gente entende, né, o conceito que é para ver se você tem, né, o osso, ele está adequado para você fazer o procedimento. Mas como é que a gente avalia esse estoque ósseo, né? Faz diferença, por exemplo, você ter um cisto volumoso ou você ter perda óssea na porção mais lateral? Ou o que faz diferença é quando você tem a perda medial? Né? Muita gente descreve assim, perda de esfericidade, né, da cabeça humeral, como se fosse um quadril. Então, no húmero, né, tem esse questionamento. O importante é porque perdeu a esfericidade ou é porque você perdeu o osso, né? Como nesse caso aqui, que você tem essa depressão aqui medial. É você ter, tá vendo aqui, ó, a concavidade da glenoide junto com uma deformidade. Então, a gente queria que vocês falassem um pouquinho, né, pra gente, assim, desses modelos, né, de o que que se usa realmente mais de prótese hoje em dia e como que é essa avaliação óssea aí no pré-operatório da forma da glenoide e da cabeça humeral e o que que vocês querem dizer aí com essa perda do estoque. Bom, pessoal, não sei se o Rickson quer falar alguma coisa, mas enfim, o que eu acho que a gente sempre avalia, Sabine e Renato, que quando a gente pede principalmente uma tomografia, né, é a parte óssea, com certeza a morfologia da gramnoide, né, que é essa avaliação que a gente acaba classificando como Walsh, né, que é aquela A1, A2, B1, B2, B3 e tal. A gente quer ver a retroversão, quer ver o defeito ósseo, se já tem uma concavidade posterior, se já tem uma biconcavidade. E o estoque ósseo, na imensa maioria das vezes, quando a gente usa a palavra estoque ósseo, a gente está se referindo à glenoide, né? Já óbvio que a gente considera também o húmero, né? É importante a gente entender, né? Tridimensionalmente, essa cabeça humeral, como é que tá, se tem algum osteófito que pode atrapalhar do ponto de vista cirúrgico, né? Entender melhor a cabeça do húmero, mas geralmente o Oi. estoque ósseo A chave do a carro, gente vê usa se como. não tá aí, por favor. Show de Isso. bola. Oi, Obrigado. Sabrina, Boa tem noite. alguém aí com o microfone? Acho que foi. Do estoque ósseo, a gente acaba usando muito aquele corte axial, né? Do vault da glenoide ali, né? Aquele Vzinho da glenoide que a gente consegue entender melhor a deformidade, entender se teve uma erosão muito grande, se a glenoide está medializada em relação à interlinha, digamos assim, original. Então, assim, quando a gente se refere a estoque, geralmente é relacionado à glenoide. Óbvio que a gente sempre analisa o número também, tá? Mas geralmente a gente quer avaliando os defeitos ósseos, a erosão, se é uma erosão mais posterior, se é anterior, se essa erosão posterior gera uma retroversão muito grande, se a gente vai precisar na cirurgia lançar mão de alguma estratégia cirúrgica, seja com enxerto, seja com compensações da própria prótese, né, para compensar essas deformidades. Esse o Rickson quer complementar aí. Boa noite a todos. Primeiro, acho que tem que contextualizar, né, Patrícia? Você fez uma introdução bastante boa, né, e direta, mas assim, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, né? As primeiras próteses que foram desenvolvidas para a artroplastia do ombro eram próteses anatômicas, né, que tentavam replicar a anatomia do ombro.
E naquele momento, a gente acabava que indicava a colocação dessas próteses mesmo para ombros que estavam com a anatomia severamente alteradas. Só que o que a gente foi vendo ao longo do tempo é que quanto mais essa anatomia estava alterada, pior eram os resultados dessas próteses anatômicas. Então, quando você tinha defeitos ósseos muito importantes, quando você tinha lesões associadas de manguito rotador, porque essa prótese, a prótese anatômica, ela depende muito das estruturas tendíneas, da preservação da estrutura óssea, e esses casos mais complexos não tinham esses resultados tão bons. A reversa, ela veio para suprir um pouquinho a demanda por algum tipo de artroplastia que tivesse melhor resultado, principalmente nesses casos mais graves. Tá? E aí a indicação dela foi expandida. Só que no começo a gente achava que a gente podia colocar essa prótese com a deformidade que o paciente tivesse. Hoje, também na prótese reversa, a gente vê que quanto melhor a gente consegue reconstruir, apesar dela ser uma prótese invertida, mas quanto mais você coloca ela numa versão adequada, numa altura certa, né, com a metaglena no local certo na glenoide, melhores são os resultados de dor, de função. Então, a gente entender o estoque ósseo, se você tem uma retroversão aumentada ou não, é para te possibilitar não fazer um diagnóstico. O diagnóstico é na radiografia. E sim para planejar o seu procedimento para tentar melhorar esses parâmetros anatômicos de implantação da prótese. Então, quando a gente fala estoque ósseo, eu acho muito difícil para o radiologista quantificar isso objetivamente. Mas vocês conseguem ver, tem uma retroversão aumentada, tem uma escavação central que, sei lá, moderada, leve ou grande. Então, eu acho difícil vocês colocarem isso em percentual, até porque atualmente o conceito mais aceito não é de avaliação de anatomia da glenoide do úmero, não é um conceito baseado em imagens bidimensionais, e sim nas análises tridimensionais. Hoje já tem software que você importa as imagens DICOM e eles reconstroem tridimensionalmente a imagem com a prótese e aí te dão informações que não estão em 2 dimensões, na verdade precisam das 3. Tá? Classicamente a gente tem essas classificações do Walsh, por exemplo, ela foi descrita bidimensional no corte axial, né, no plano axial da TC, ao nível da ponta do coracoide. Depois eles incluíram outros tipos, né, do Walsh, mas de fato hoje, objetivamente, a gente usa muito mais os softwares para tentar entender essas deformidades todas. Então, assim, resumindo, eu acho, Patrícia, que vocês têm que tentar mensurar o que for possível, mas também não ficar tão preocupada em tentar descrever com o máximo de fidelidade possível, porque é difícil, entendeu? Você vai botar perda da esfericidade da cabeça, isso você vai botar achatamento, ou então escavação central importante, mas eu acho difícil conseguir quantificar. Posso fazer uma Tá pergunta? ótimo. Boa noite. Então, Rickson, algumas perguntas aí para todos vocês. Na verdade, quando a gente analisa, eu queria voltar um pouco mais. Quando vocês pedem um exame de ombro artrose, né? No geral, uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, esse osteófito subcapital, ali na transição da cabeça com o colo, ele importa, assim, porque eu sempre tenho a impressão que aquilo dá bloqueio, enfim, e fico em dúvida se vocês tentam um toalete antes de recorrer a uma artroplastia, se vocês tentam limpar o osteófito, e se isso era importante. Então, no ombro artrose, que é até bem comum do dia a dia, além de olhar a glenoide, quando fala em estoque ósseo, pelo que eu entendo, é muito mais a forma da glenoide e o grau de retroversão, se ela é bicôncava, se ela tem um afundamento maior central. Eu queria entender se esses osteófitos proeminentes, tipo esse subcapital, fazem diferença. Tipo se esse é um osteófito que vocês tentam, às vezes, porque aí, às vezes, não é um ombro. Tem pacientes que é impressionante, né? Eu já até estudei para joelho, que é mediador inflamatório, que cai na articulação e faz eles terem osteófitos gigantes, às vezes, sem nem tanta perda condral. Às vezes, é uma perda condral focal que faz ele. Então, às vezes, o paciente nem está com tanta perda condral, mas tem osteófitos gigantes. Eu queria saber se isso muda a conduta, se vocês limpam antes de recorrer à prótese. Eu coloquei aqui essa imagem para o pessoal entender qual é o osteófito que a Sabrina está se referindo. Boa noite, pessoal. Bruno aqui falando, tudo bom? Oi, Bruno. Então, vamos lá. Vou responder a sua pergunta aqui e já fazer. Eu concordo com tudo que o Rick e o Bernardo falaram aí, mas vou também, acho que, complementar com algumas coisas. Eu acho que sempre, a anatomia é sempre importante falar. Tem osteófito,
o que a gente vai fazer com esse software aí vai depender muito até do perfil do paciente, né? Essa questão da gente tentar uma solução sem artroplastia tem muito mais a ver com, vamos supor, um paciente muito jovem, sei lá, 30 anos, tem um enxoto grande, não tem tanta perda de cartilagem, a gente tende mais a pensar numa solução sem artroplastia. Mas um paciente, por exemplo, com 75 anos de idade, por que ficar também procurando uma solução menos previsível, sendo que a artroplastia é uma ótima solução, super previsível, né? Então, acho que tem várias outras coisas que influenciam que não são só as imagens, mas eu acho que é importante descrever, é importante dizer se tem e se é significativo. Eu acho que, sim, talvez, como o Rickson falou, talvez não precise entrar no mérito de ficar medindo, porque isso é uma coisa nem sempre muito precisa, mas ter uma noção da ordem de grandeza, é pequeno, é médio, é grande, eu acho que são coisas importantes até para, assim, sendo bem sincero, mais até do que por conta do planejamento do ortopedista, porque assim, o ortopedista é uma coisa muito visual, está acostumado, ele vai ver. Muitas coisas eu acho que são importantes escrever, até para fins de você ter uma documentação, uma comprovação do que o paciente tem para poder autorizar uma cirurgia, dizer, olha, ele perdeu a esfericidade da cabeça. Às vezes é uma coisa óbvia, você está vendo ali, mas às vezes se não tiver escrito no laudo, a pessoa que vai lá autorizar a cirurgia, ele não sabe ver, entendeu? Ele não tem como. Então, eu acho que é importante todas as alterações anatômicas estarem descritas, tá? Independente se aquilo realmente vai fazer diferença ou não para o ortopedista, para o planejamento dele, né? Então, a outra coisa super importante também, eu acho que para não ficar, não passar em branco aqui, no caso da artroplastia, um planejamento pré-operatório de artroplastia, o manguito faz toda a diferença, porque a presença ou não de uma lesão no manguito vai provavelmente mudar o seu tipo de prótese. Então, um ombro que tem uma lesão, principalmente uma lesão grande de manguito, você provavelmente não vai indicar uma artroplastia total anatômica. Claro que essas coisas também não são não são regras, dependendo num paciente mais jovem, você pode até indicar uma anatômica parcial, dependendo da situação, ou uma lesão, às vezes, muito pequena, pode ser que não contraindique uma artroplastia anatômica, mas Não só uma lesão, né, Bruno, mas uma atrofia, uma infiltração gordurosa mais avançada, Exatamente. qualidade Tudo muscular. relacionado ao manguito é muito importante, porque isso muda o seu planejamento em termos do tipo de implante que você vai utilizar, tá? Isso é super importante, não só para a gente avaliar e se planejar, mas também por conta de uma documentação. Isso é super importante estar documentado para a gente poder, eventualmente, por exemplo, o paciente tem uma lesão de manguito, a gente vai precisar fazer uma prótese reversa. Se isso não estiver bem descrito, pode ser que a pessoa lá do convênio fale assim, não, por que você não faz a prótese anatômica? Aí, entendeu? Aí fica naquela coisa, naquela discussão. Então, todas as alterações anatômicas precisam estar. Aí, entrando numa questão um pouco mais de detalhe, né? Essa questão, por exemplo, da retroversão da glenoide. Acho que é importante dizer se tem. Acho que se a pessoa, acho que não é obrigatório, como o Rickson falou, mas se por acaso vocês que trabalham muito com isso, sabem medir, se vocês puderem medir, eu acho que é bom. É claro que isso pode ser que numa outra tipo de medida, usando o 3D, pode ser que dê alguma diferença, pode ser, mas eu acho que já dá uma noção de se é uma perda significativa ou não. Isso faz com que a gente possa se planejar e até também indicar o implante certo, porque as próteses anatômicas elas têm mais limitação para a gente compensar a retroversão do que as reversas. Tem alguns implantes novos aí que têm compensação, mas de uma maneira geral elas são mais limitadas para esse tipo de compensação. Então, dizer se a perda, se tem retroversão é super importante e tentar pelo menos dar uma noção, é significativa, é grande, tudo isso, a subluxação posterior do húmero em relação à glenoide é super importante, são coisas que fazem com que a gente pense mais na reversa. A ascensão da cabeça também, às vezes só tem a tomografia, você não está vendo bem o manguito, mas você sabe que a cabeça está bem ascendida em relação à glenoide. Isso é um dado indireto para a gente dizer que tem provavelmente alguma insuficiência do manguito, é um dado super importante. O que você perguntou, Patrícia, sobre
o estoque ósseo é importante porque, assim, vamos supor que o paciente tem um cisto enorme daquele, ou uma perda tão grande óssea, que em algumas situações pode até ser que a gente não consiga uma fixação adequada da prótese, principalmente na glenoide. O húmero tem menos problema de estoque ósseo para fixação, mas eventualmente pode ter também. Eu acho que é importante descrever. Mas na glenoide isso é mais crítico. Às vezes você tem uma glenoide que tem um desgaste ósseo tão grande, ou um cisto enorme, alguma coisa, que você pode ficar preocupado se realmente você vai conseguir uma adequada fixação da prótese. Eu acho que tudo isso é importante. Acho que quando as pessoas pedem isso, a avaliação do estoque ósseo, eu acho que é pensando mais nisso, se tem uma perda tão grande que possa comprometer a fixação da prótese. Bom, não sei se eu respondi tudo aí que vocês perguntaram, mas... Posso complementar que o Bruno falou, acho que é importante. Eu acho que quando a gente reúne os ortopedistas e os radiologistas, é para entender na prática o que o laudo de vocês pode influenciar no que a gente vai fazer, né? Objetivamente, quem se propõe a fazer uma artroplastia do ombro geralmente tem conhecimento técnico suficiente para analisar uma imagem e indicar o que ele tem que indicar. Só que para você poder fazer uma cirurgia dessa, é o que o Bruno falou, muitas vezes quem vai auditar um pedido de cirurgia é uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico. Então, quando você usa uma prótese para os casos mais simples, ela tem um valor X. Quando o convênio vai pagar uma prótese que já tem que compensar, ou seja, uma prótese específica para perda óssea, o valor é Y. Quando você tem uma prótese que tem perda óssea, às vezes tem que botar enxerto, o valor é Z. Então, assim, para a gente conseguir que o paciente tenha uma liberação para o implante adequado para a cirurgia dele, precisa todas essas deformidades e essas anormalidades têm que estar relatadas no laudo. Porque se você não colocar que tem um defeito glenoidal, uma escavação importante, um aumento relevante da retroversão, se você quiser pode quantificar, a gente nem consegue liberar o implante. E aí isso dificulta muito o tratamento do paciente. Então, eu acho que vocês têm que se ater a isso. Se vocês tiverem dúvidas se tem ou não, coloca ali provável escavação central da glenoide, ou aumento da retroversão, porque isso já embasa a gente para poder conseguir tratar o paciente adequadamente. Só mais uma. Boa noite. Opa, pode falar Opa, depois. Sabrina, boa noite a todos. Desculpa aí o Boa meu noite. atraso. Tudo bom? Eu peguei um pouquinho no meio do caminho a discussão de vocês e ouvindo falar em relação à forma de glenoide, estoque ósseo, presenciei um pouquinho a fala de todos. Eu acredito muito que essa questão do estoque ósseo que a gente acaba se referindo quando nós pedimos para fazer esse tipo de avaliação é justamente para que a gente consiga se planejar. E o que o Rickson acabou de falar é exatamente isso que a gente fica na preocupação, porque os planos eles não costumam liberar essas próteses com essas compensações, que realmente tem um valor, agrega um valor muito alto, né? Então, assim, o planejamento pré-operatório para esse tipo de procedimento é fundamental, né? Então, você entrar em campo sabendo que você tem uma compensação da glenoide, seja para a região superior, poste superior, de alguma forma, a gente precisa ter isso, esse recurso disponível. E esse embasamento passa pela análise criteriosa de vocês. O que Rickson acabou de falar, a gente consegue avaliar isso de boa, essas imagens. Mas quem está lá do outro lado, eu posso te garantir que o cara que me liga para poder glosar minha prótese, ele não tem a menor expertise para poder falar sobre artroplastia reversa, anatômica, qualquer uma, tá? Então, assim, a avaliação de estoque ósseo para a gente que a gente entenda que, sim, eu quero ver a deformidade existente nesse ombro e o que eu preciso fazer para compensar essa deformidade. Seria basicamente um resumo nesse sentido. E você tinha perguntado, Sabrina, a questão de uns osteófitos, aquela que tem lá na margem inferior da cabeça humeral, aquilo ali para a gente traz uma preocupação maior realmente na parte da anatomia e na dissecção, entendeu? Porque a gente sabe que passa o nervinho ali, que é importante que a gente tenta proteger ele ao máximo, entendeu? Para não causar lesão no axilar. Então, assim, quando a gente está diante de um osteófito grande, a gente já imagina que vai ter bloqueio articular em determinado arco de movimento, mas a informação mais importante que traz aquilo ali para a gente é a proximidade da cápsula junto com o nervo na nossa dissecção, que por vezes a gente utiliza o bisturi elétrico. Então, você, sem querer, inadvertidamente, dá uma pinceladazinha no nervo axilar. Então, sim, é importante que tenha descrito e até que proteja a gente nesse sentido. A última pergunta, obrigada, Baldo. A última pergunta que eu tinha é em relação ao deltoide, né? Então, para fazer a reversa, o que vocês precisam que tenha integridade é o deltoide. O fato de ter alguma lipossubstituição, às vezes denervou uma parte do deltoide, não é tão incomum. Isso contraindica uma reversa? Porque eu sempre tive essa dúvida. Sabrina, não contraindica, mas pode influenciar no resultado, tá? Se for, claro que se não tiver deltoide nenhum, é uma contraindicação. Mas se ele tiver um comprometimento
digamos, parcial do deltoide, pode ser que não contraindique, mas é importante estar descrito até para a gente poder falar com o paciente, olha, pode ser que o resultado não seja o ideal, porque tem esse... Então, eu acho que, assim, na minha prática, realmente eu não vejo isso frequentemente, não, mas se tem qualquer mínima comprometimento do deltoide, eu acho que é importante falar, quer dizer, e falar e descrever também se é pequeno, se é, entendeu? Também para não supervalorizar uma coisa que pode ser, eventualmente a pessoa pode até pegar e contraindicar uma artroplastia que não seria contraindicado, mas se tem uma perda discreta, bota perda discreta, né? E colocar ali, eu acho que é importante citar assim. Eu acho que a gente vê muito dessas perdas discretas, principalmente quando o paciente já foi submetido a um procedimento cirúrgico, vai fazer alguma revisão, acaba aquelas fibras anteriores do deltoide estarem prejudicadas, né? Pela manipulação cirúrgica, por exemplo, o cara foi submetido a uma osteossíntese, falhou, né? Varizou, então vai precisar fazer a retirada da síntese e colocar uma prótese. Então, por vezes, esse feixe anterior do deltoide ele fica realmente prejudicado. Não concordo com o Bruno, não acho que é uma contraindicação absoluta quando você tem uma perdazinha parcial. Existem formas, componentes da própria prótese que ajudam a compensar isso para evitar uma luxação, mas existe alternativa, mas que não garante a estabilidade completa. Concordo com o Bruno que não é uma indicação absoluta. Agora, na ausência total de deltoide, é um pouquinho complicado. Acaba sendo uma avaliação muito mais funcional também, né, do exame físico, e certamente a gente vai se resguardar pedindo uma eletroneuromiografia, se a gente desconfiar aí de uma denervação, né, do deltoide. A gente não vai se basear apenas na imagem, né? Basicamente, são dois comprometimentos do deltoide que a gente avalia, né? Antigamente, era muito comum, era mais comum do que hoje, né, a realização de reparos de manguito rodador por um acesso aberto, né, que era o golpe de sabre. Então, fazia parte do acesso você desinserir o deltoide anterior. Então, a gente via muito na literatura isso, depois de terminado o reparo do manguito, o deltoide ele era reinserido na porção anterior do acrômio. E o que a gente via é que tinha um percentual alto de perda dessa inserção, ou seja, uma soltura dessa marria, e aí a gente perdia o deltoide. Isso é uma coisa, né? Decência da reinserção do deltoide. A outra é a lesão neurológica, né? Então, eu acho que se vocês identificarem que parece ter uma perda do deltoide, aí eu acho que é importante vocês relataram isso, né? Já cirurgia prévia com aparente perda ou desinserção do deltoide, não cicatrização do deltoide. A outra é se tem alguma neuropatia do axilar, né? São coisas diferentes. Tá certo, porque às vezes não é nem que tem uma denervação, mas não é muito infrequente a gente encontrar, por exemplo, uma discreta lipossubstituição. Aí eu acho importante pelo menos frisar que é discreta, né? Porque às vezes as pessoas colocam no lado assim, lipossubstituição parcial, que é um termo que eu não gosto, porque parcial pode ser de 5% a 95%, tudo é parcial, né? Então, pode ser um deltoide muito lipossubstituído, ou pode ser discreto, porque essa discreta não é raro, mas aí pelo menos acho que é importante colocar discreta, porque aí não vai contraindicar, né? Do que simplesmente colocar ali lipossubstituição parcial, porque pode de repente dar uma assustada, né? Com certeza. Eu acho hoje, aí você vai me permitir até a gente aproveitar que tem um monte de gente aqui com muita experiência. Na verdade, nesses casos primários de indicação de artroplastia, são as imagens que eu vejo menos problema. Eu acho que, de forma geral, as pessoas estão muito... Já está estandarizado, né? Como laudar esses exames. O que eu vejo mais problema é em relação às revisões, né? São os exames que a gente pede a tomografia no paciente já com componentes que a gente vai revisar. Eu acho que... Isso eu queria até ouvir vocês. Eu sei que existe métodos de você suprimir o metal. A gente vê algumas vezes, a supressão é muito boa, a gente consegue ver o osso bem, ver se a glenoide tem uma perda óssea importante, se o componente está solto. Como é que funciona isso em relação ao que vocês dispõem de equipamento e de software para manipular essas imagens? Esse termo, assim, supressão de metal, é um termo que a gente não gosta muito, porque eu acho que cria uma expectativa que vai realmente suprimir, não vai ter artefato nenhum, e isso é realmente uma coisa que ainda não está nesse nível. Eu acho que a gente depende muito do material, né, do material. Agora, na tomografia, você tem hoje esse equipamento do OENG, e você tem também, mesmo no equipamento normal, você tem técnicas para você diminuir os artefatos. Por exemplo, quando você aumenta, né, só que aí você aumenta a dose de radiação, por exemplo, você aumenta o EMA, você consegue diminuir o artefato. Então, acho que também esse cuidado tem que ser. Você não pode fazer uma hélice de uma tomografia num paciente com prótese igual você faria no ombro sem metal.
Eu acho que tem isso em qualquer tomógrafo. Você tem que colocar aumentar a técnica, né? Que o pessoal fala, assim, né? De um jargão, né? Tem que aumentar a técnica, você tem que botar mais força ali, né? No raio, mais penetração. Então, não pode pegar o protocolo da rotina e jogar numa prótese. Então, isso já é uma coisa que já diminui o artefato. E a gente tem agora softwares que diminuem bastante o artefato. Mas um pouquinho de artefato muitas vezes a gente ainda tem, mas na tomografia já avançou bastante de diminuir. Agora, aquelas próteses mais antigas, mesmo essas ficam com um pouco de artefato. E a ressonância, Mas Patrícia? Que pé que tá? agora, a ressonância já avançou muito, mas para ombro ela ainda é a pior. A gente hoje já conseguiu imagens bem melhores para joelho, a gente faz bastante, fica bom para quadril, mas para ombro, não sei se é o material, mas dependendo do objetivo, né, do exame, você tem muito artefato ali, né, onde está a prótese. Mas se ficar um pouquinho depois, você já consegue uma imagem melhor. Mas aí também tem questão técnica, que não é só você ter um software, né? Você tem que, por exemplo, aumentar a banda, a largura de banda, você já vai diminuir o artefato, você aumentar a matriz, você botar uma matriz 512, então já melhora. Então, numa ressonância convencional, só de você aumentar a matriz e aumentar a largura da banda, você já reduz muito artefato, só que você aumenta o tempo da sequência. Não usar sequência com supressão de gordura, também eu gosto muito para prótese usar o DP, que é a densidade protônica. Você diminui bastante artefato, mas realmente a prótese do ombro é a pior de todas, é a que mais dá artefato. Geralmente onde tem a prótese, você vê ali um pretume, mas para ver, por exemplo, atrofia de manguito, dá para ver, porque você vê em sequência sem supressão de gordura. Se tem desinserção do manguito, você consegue ver, derrame articular, você consegue ver, no caso de uma suspeita de infecção. Então dá para fazer, mas é ruim. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é quando o paciente faz ressonância com tomografia junto, assim. Eu acho que para prótese faz muita diferença, tanto que às vezes quando a gente trabalha numa clínica que tem a ressonância tomografia e o médico pede só ressonância, às vezes até a gente faz uma tomografia de cortesia para o paciente, porque ajuda muito. Então, e aí o paciente também faria no mesmo local, né, para você ter as duas imagens para comparar, porque ajuda muito você ter a tomografia parear, né, a tomografia com a ressonância. Eu acho que isso é meio caminho andado para a gente conseguir dar um laudo melhor. Agora, em relação ao pedido, realmente eu acho que, infelizmente, nesse caso específico da prótese, eu acho que é o tipo do exame que é complicado o paciente ficar solto. Eu acho que o ideal realmente é conversar com o radiologista, se naquele laboratório, por acaso, não aceita, mas deixar amarrado com outro colega em outro local que aceita, mas para aquele paciente ser visto por alguém, porque realmente a tendência hoje em dia é que vai ser feito talvez uma rotina, porque você vai depender do operador da máquina, né, que está lá. Então, vai ser muito difícil. Posso falar uma opinião assim? Se eu estou no aparelho, eu faço ressonância, mesmo quando gera muito artefato, eu continuo, principalmente quando quer ver sinovia, quando quer ver partes moles, quando suspeita infecção, porque a ressonância vai dar muita informação ali e complemento na TC. Se eu tiver no aparelho, é certeza que eu vou sair da ressonância e colocar o paciente na TC, independente de pedido ou não. O que eu faria, que eu recomendaria para vocês que são especialistas e que vira e mexe, o paciente tem indicação de revisão por algum motivo, é amarrar o paciente, né? Eu pediria os dois sempre, porque sempre a gente consegue tirar informação de um método com o outro. Eu sou fã dos dois métodos para em algum aspecto, um ganha do outro, tá? A ressonância ganha muito partes moles, a TC periprótese, ela é imbatível, não, a ressonância não, por mais que a gente otimize o protocolo, e olha que a gente é chato com o protocolo, aí a Patrícia fica em cima, a gente faz o que tem de melhor. Eu colocaria os dois exames juntos, sempre. Então, uma recomendação para a gente, faça no mesmo local. Então, faça a ressonância onde tem TC, para essa situação específica, né, de artroplastia, principalmente quando vai implicar na revisão. E ligaria, né? Vocês, por exemplo, eu falo muito com o Rix, falo muito com o Bruno, Sabrina, estou pensando em revisar por isso, dá uma olhada nisso. Porque você sabe que a gente vai olhar isso e vai alinhar ali, a gente manda um vídeo, é isso, olha, tá acontecendo isso. Ah, tá, então eu preciso dessa informação pro plano. Porque é uma coisa mais específica que nem sempre é
Não é o A mais B como a pré-prótese, como você falou. Por isso que você vai ter mais problema na revisão, porque é o menos comum e são diversos motivos que levam à revisão. E se não tiver muito óbvio, o pedido vier dor, ou, às vezes não tem nem que ter artroplastia, só tem assim dor. Tendinopatia, aí você olha que é a prótese. Como assim tendinopatia? Não tem mais nem E tendão. no caso do metal, né, paradoxalmente, o aparelho de 3 Tesla é pior, ele vai dar muito mais artefato. Isso é importante. Então pede para É, marcar um o e-mail. ideal é no e-mail. Agora, o ideal realmente é fazer no mesmo lugar a TC ressonância, porque agora acho que a gente está vivendo num limbo tecnológico, né? Porque a gente está saindo do papel, saindo do CD, mas ainda não existe uma logística para a gente olhar os exames em DICOM que a gente precisa, né? Que a gente precisa botar a tomografia com a ressonância em DICOM no computador para olhar. Se o paciente faz a tomografia num lugar e faz a ressonância no outro, hoje em dia isso é muito ruim, porque é muito complicado. Como é que você vai acessar aquelas imagens? Aí a imagem não baixa, você não consegue botar do lado, aí abre um programa, fecha o outro. É um pesadelo. Então, o ideal é que o paciente faça na mesma clínica a tomografia com ressonância. Começou a fazer num lugar, segue naquele lugar. É o ideal. Porque, como eu te falei, Patrícia, eu acho que todo mundo compartilha da mesma opinião. Quando é um caso primário, você não tem metal dentro do ombro, a gente tem ferramentas que nos ajudam a tomar essas decisões. A gente precisa basicamente do exame de vocês para respaldar na hora da liberação. Mas a gente tem esse software, todos os fabricantes de prótese têm um programa de planejamento que a gente importa as imagens DICOM, tá? Então ele vai nos dar várias dessas informações. Então nem precisa, às vezes, estar escrito ali exatamente quantos por cento de subluxação. Se vocês puderem botar, tudo bem, mas não é necessário. Agora, o maior problema para a gente é na revisão, porque esses softwares, eles não conseguem importar as imagens DICOM com metal, eles dão erro. Então, para a gente entender, olha só, tá com o componente glenoidal solto, com uma perda óssea importante ou não, depende muito da qualidade das imagens que vocês estão gerando para a gente lá, entendeu? Porque, às vezes, se você não tirar o artefato de maneira adequada, a gente não vê nada, não consegue nem saber como está essa glenoide, vai totalmente cego para a cirurgia. E a gente vê que, às vezes, não, vocês conseguem trabalhar essas imagens. Poxa, eu tô vendo o osso aqui da glenoide, tô vendo que tem uma escavação central aqui grande, importante. A tomografia já evoluiu bastante. A tomografia, principalmente a tomografia do ONED que tem para redução de artefatos de metal, isso já melhorou bastante. Eu acho que isso aí vocês agregam demais, assim, poder trazer essas informações pra gente com paciente com implantes. Entendeu? É o mesmo desafio lá do manguito, né? Quando a gente tinha âncora metálica, a gente queria saber se o manguito tinha cicatrizado ou não, tinha dúvida. Implante sempre é um desafio. E ombro, não sei por que, ombro realmente ele é pior. Patrícia, Oi. vocês são as melhores, vocês têm que se virar. Dá um jeito aí. A gente Traz a tá solução vendo. pra gente, pô. Não, vai deixar. Mas a gente tá melhorando. A gente já tá vendo, vocês já estão vendo com menos artefatos aí. Então a gente trouxe aqui, né, só para fechar aqui essa parte assim do pré, porque eu tinha dividido, né, nessa parte do pré, né, um caso assim do dia a dia que a gente vê que um diagnóstico ele é feito no raio-x. Então o paciente faz o raio-x, nesse caso ó, a glenoide, porque às vezes não é tão certinho, né, como aquele do esquema, mas isso aqui, ó, ela já está ficando ali com uma tendência, né, esse é um exame recente, a essa biconcavidade, já tem uma certa subluxação. Então, na verdade, essas informações são informações importantes. E para vocês é importante também essa descrição, quando tem assim, corpos livres muito grandes, ou não, isso faz diferença. Você sabe que às vezes, por exemplo, tem um corpo livre grande ali no recesso subescapular, aí é um lugar difícil de achar, às vezes você saber que existe. E aí mostrando assim, né, que quando você pareia, você vê que às vezes você vê um detalhe melhor na tomografia, da tomografia você vê melhor a biconcavidade, nessa ressonância você não viu tanto, mas aí você viu o afilamento da cartilagem. Então, são métodos muito complementares. E aí eu ia falar, né, do que o Bruno comentou, né, eu botei esse realmente para isso, de você ter aquele oxofito proeminente, né, você tem aqui a glenoide, né, tem essa deformidade, e eu acho que é fundamental. Eu acho que tem gente que não faz assim, né, de rotina, já porque a gente está falando, né, para o Brasil todo, então nem todos os lugares têm o hábito de fazer o sagital sem supressão, mas eu acho que é super importante, e pegando o Y da escápula, que você vai ver a atrofia do manguito e você também consegue ver, né, nas imagens, né, mais laterais o deltoide. E
a gente consegue ver a ruptura completa do manguito, consegue ver todos esses detalhes, que é o que o ortopedista precisa. Agora, e nesses casos, por exemplo, da ruptura parcial, isso já joga o paciente para prótese reversa? Ou é só a ruptura completa, realmente você ter uma insuficiência? E esse paciente com grau de artrose, ele pode não ter, nesse caso, não tem ruptura completa, não tem atrofia, mas a ruptura parcial não é rara de ter, né? Então, como é que isso faz muita diferença, a parcial? Acho que é interessante, assim, a gente vai avaliar o manguito como um todo, mas tem que avaliar outros fatores, né? Como a idade, a deformidade, acho que o Rickson falou, o Bruno falou. Com certeza, ele ter um manguito insuficiente, né? Uma lesão completa, muito retraída, a gente afasta a possibilidade de uma prótese anatômica, né? Mas uma lesão parcial, num paciente jovem, com um manguito funcionante, você não contraindicaria uma reversa por conta dessa lesão parcial. Se o manguito está funcionante, se ele tem uma função boa. Muitas vezes esse paciente de 50 anos, por exemplo, é um marombeiro, então o problema dele não é o tendão, entendeu? Então, assim, eu acho que é bom a gente saber, é uma coisa que a gente leva em consideração, mas o manguito ele tem que estar insuficiente, né? O que acontece muito com relação a esse corte sagital, que a gente vê que a pessoa termina ali a última imagem que a gente vê, ainda faltam uns 2 cortes para chegar na imagem que a gente quer, né? E assim, óbvio que são laboratórios, às vezes, não são os de ponta, né, que fazem isso, mas não é incomum a gente tentar ver o sagital para ver o ventre do supra, o ventre do sub, e chegar lá, vai chegar, quando vai chegar, acaba o exame. Assim, talvez essa é a impressão que eu tenho. Porque tem muita gente que não sabe, né, da importância de ver o ventre muscular, então pega pensando no tendão, aí para aqui, né, mal termina a glenoide, já para, né, porque a ressonância, a gente está sempre lutando contra o tempo, né, é diferente da tomografia. A tomografia, você bota o paciente lá dentro, você faz o tamanho que você quiser. Na ressonância, cada corte a mais, você bota tempo, o exame é longo. Então, como está sempre correndo contra o tempo, diminui o número de cortes, você diminui o tempo do exame, mas tem que pegar o Y-escápula, isso é uma coisa que eu insisto bastante. Patrícia, Então, eu não sei se isso é também a opinião do Rickson, do Bruno, dos outros colegas também, do Grib e do André. Eu acho que quando começou a desenvolver essas próteses, e o Rickson e o Bruno pegaram essa parte inicial e fizeram muitas próteses, e depois o pessoal ficou meio desestimulado e veio as próteses reversas, né? Então, assim, a prótese reversa ela foi uma prótese que ela desenvolveu absurdamente, e a prótese anatômica ela ficou um pouquinho mais esquecida, né? Então, as pessoas não tinham estímulo a fazer uma prótese anatômica, né? Hoje, essa prótese anatômica ela tem sido vista de uma forma mais com maior carinho, né? Novos implantes, novos detalhes têm sido trazidos para poder aumentar então o nosso resultado funcional. Então, assim, essas lesões parciais que muitas vezes você já condenava e partia para a reversa, é porque a reversa, em tese, ela é mais fácil, seria mais fácil para a gente fazer, tem mais recursos, porque esses recursos foram desenvolvidos, diferentemente da anatômica que tinha ficado um pouquinho mais para trás. Acredito eu, hoje, com os melhores componentes da glenoide, outros modelos do componente humeral, trouxeram a anatômica, digamos assim, de volta para o jogo, né? Então, se você olhar uma rotura parcial e pensar numa reversa, na minha visão, isso é um crime hoje em dia. Se você tiver que pensar alguma prótese, eu pensaria tranquilamente numa anatômica, nesse caso que você acabou de apresentar. Eu acho, principalmente, né, Bruno, quem é o paciente que a gente tem essa dúvida entre a anatômica e a reversa, se tem uma lesão parcial toda? É o paciente de meia idade, né? Porque, como eu te falei, as próteses anatômicas, elas dependem de uma integridade óssea e miotendínea, vamos dizer assim. Então, se é um paciente muito idoso, mesmo sem lesão nenhuma de manguito, pelo risco de desenvolvimento que ele normalmente tem pela idade de uma lesão de manguito nos próximos anos, a gente fica com medo dele ter uma lesão e aí comprometer o resultado de uma prótese anatômica já implantada. Então, assim, pacientes muito idosos, a tendência hoje é colocar a reversa direto, independente da integridade do manguito ou não, tá? Quem normalmente a gente analisa se vai botar uma anatômica ou reversa é esse paciente de meia idade. Por quê? Porque a gente sabe que os resultados funcionais de uma prótese anatômica tendem a ser melhores do que a reversa. Então, os pacientes jovens têm uma amplitude de movimento maior. Então, eu acho que esse é o paciente que a gente tem que entender qual é a condição do manguito. Se tem uma tendinopatia avançada, se tem lesão parcial ou não, se tem liposubstituição importante no manguito, que aí vai determinar para onde a gente vai. Então tá ótimo. Aí eu trouxe aqui só para fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês têm esses casos aqui, ó, das artrites mais inflamatórias, né? Ou artrite rapidamente destrutiva, né? Ou artrite reumatoide, em que você tem muita destruição e você tem muita
inflamação, né? E muitas vezes você tem assim, uma glenoide, né, muito destruída, né? Aquelas artrites mutilantes. Tem alguma coisa assim diferente assim que faz diferença assim para vocês em relação ao laudo, você ter muita inflamação, né? Porque na artrite reumatoide, né, muitas vezes tem artigos que falam que muitas vezes faz uma sinovectomia primeiro, então esse grau de espessamento sinovial, porque muitas vezes na osteoartrite você está pegando muita inflamação, né? Então era essa pergunta aí para vocês, nesses casos. Um detalhe importante, Patrícia, é que na artrite reumatoide, até que volta aquele exemplo que você mostrou da tomografia. Olha a Esse, quantidade de osso que tem na glenoide, como está comprometido. Entra naquela questão do estoque ósseo. Então, alguns pacientes com reumatoide, a articulação está tão medializada que você pode até ficar em dúvida se vai conseguir uma quantidade de osso suficiente para fixar a prótese. Então, isso pode ser uma questão, acho que é importante falar. A inflamação na articulação é importante, sempre aquilo que eu falei, tudo que o paciente tem é importante. No caso da prótese, a gente sempre faz uma sinovectomia, por exemplo, eu não sei se era isso que você estava falando, no caso de fazer uma sinovectomia antes de fazer artroplastia, em geral você vai fazer em casos de pacientes mais jovens e em casos menos avançados. Então, essa opção de fazer uma artroscopia, normalmente a gente pensa em artroses menos avançadas, pacientes mais jovens. Não é o mais comum, tá? Hoje em dia, principalmente no ombro. Cotovelo tem muito, mas ombro menos. Mas é uma opção também, eu acho que é importante falar. Mas o mais importante na artrite reumatoide, doenças inflamatórias, é essa questão do estoque ósseo. E volta mais um que você... Teve um ali que a cabeça estava sem cabeça do húmero. Esses casos são super importantes que até para a gente pensar, esse aqui. por exemplo, numa artropatia neuropática, um Charcot, são coisas que podem realmente envolver a sua indicação até, né, de tratamento. Então, acho que são coisas também importantes para serem avaliadas. Nesse caso nesse caso a gente colocaria, né, como que tem uma acentuada deformidade, né, que aí pelo menos você já... Não só deformidade, mas é diferente, ele não tem quase osteófito, por exemplo, ele perdeu uma parte grande da cabeça, isso não é o usual da artrose. Me chamou a atenção para uma coisa importante, tá? A Patrícia, nessa sua introdução, Patrícia, você falou sobre a classificação de Walsh. A classificação de Walsh é uma classificação tomográfica no plano axial, que foi, a princípio, idealizada para classificar glenoide de pacientes com osteoartrite. Isso. É diferente, por exemplo, de uma artropatia do manguito. É diferente de um paciente com uma doença inflamatória. Então, acho a gente provavelmente tem radiologistas aqui que não estão acostumados. Eu acho que só deve classificar a glenoide se for um caso de osteoartrite primária, vamos dizer assim, ou pós-traumática. Mas tem que tomar cuidado para não usar aquela classificação em casos que ela não é adequada. Por exemplo, tá? Para a artropatia do manguito, a gente tem a classificação de Favart, né, ou Civot, que aí já é em outro plano. A gente vai ver o escape superior com a escavação superior da glenoide, aí não é posterior. Então, tem que tomar cuidado para quem vai aplicar cada classificação, né? Não, exatamente, por isso que eu coloquei aquela listinha ali, para a gente tentar entender, né, qual é a etiologia, né, até para... Existe uma classificação que é diferente. Agora voltou. Então pode repetir, porque agora que voltou, Rickson. Tá. Então, mesma coisa para um caso de revisão, que você quer analisar estoque ósseo, que é aquilo que foi perguntado. Existe uma classificação para você analisar o tipo de deformidade glenoidal para a revisão. Por exemplo, se é uma escavação central, se é com comprometimento de parede anterior, posterior, mista, e aí depois eles graduam em leve, moderada e grave. Então já é outro tipo de classificação. A gente tem que saber qual classificação aplica para que doença, entendeu? Isso é muito importante. Então, muito importante você ter falado isso. Então, nesse caso que o paciente tem, então, alteração inflamatória, já não usaria aquela classificação. Por isso que é importante descrever. Eu acho que esse caso aqui mostrou isso que vocês têm falado, né, que às vezes para o radiologista nem sempre é fácil esse entendimento, né, da medialização, né, da articulação. O que você quis dizer de medialização é como se a glenoide fosse entrando, né, ela fosse ficando mais medial, né? Você vê que
perdeu aqui, né? Deu como se desse uma afundada, né, para cá. Sim, sim. E aí a melhor maneira de a gente pode, assim, esse termo é um termo, que é uma coisa que a gente não vê muito na literatura radiológica, na medialização da articulação. Falar isso, todo mundo entende, os ortopedistas entendem? Com certeza. É E você pode medializar, usar a gente como entende parâmetro o como. processo coracoide. Isso A gente, Oi? a gente normalmente diz medialização importante da linha articular, entendeu? Então, a linha articular medializou. Uma coisa que serve até de parâmetro é usar como referência o processo coracoide. Então, se ela está, às vezes, ela está medial ao processo coracoide, a base do processo coracoide, tão medializada. Então, isso serve para mostrar o quanto que. Então, usar o coracoide ali como parâmetro é útil também. Isso nada mais, nada menos representa o quanto que a gente perdeu de estoque ósseo, o quanto que a gente vai ter dificuldade para fixar essa prótese e o que a gente vai ter que lançar a mão de recurso, seja com compensação metálica, com enxerto. Então é exatamente esse tipo de informação que traz essa significância para a gente. Então esse é um bom termo, então, né? A gente fala medialização da linha articular. É importante, ou leve, ou discreta medialização, moderada, grande. Então tá ótimo. Aí, isso aqui, né? E aí, mostrando, né, que tem vários tratamentos propostos. E aí eu ia perguntar para vocês, em relação ao tipo de prótese, a questão do resurfacing, que uma época a gente via, depois nunca mais viu, né? Que é quando você só coloca ali aquela capinha, e às vezes até coloca com também um componente na glenoide. Isso nunca mais vi, né? Isso, como é que foi? Caiu em desuso? Ou ainda se usa em algum caso? Esse tipo caiu, né? Eu pelo menos nunca mais vi. O que está se usando agora é uma prótese que você tira a cabeça, mas você usa uma haste que, na verdade, nem vai no canal. É uma mini haste que ela pega só na metáfise. Então, ela é parecida com essa, mas é um pouco diferente. Que aí você consegue trabalhar melhor a versão da prótese. Mas é uma coisa nova também. Então, são coisas que daqui a 5 anos a gente vai entender melhor o papel disso. Só uma coisa que tá meio na moda, é nova, mas ainda acho que não se estabeleceu ainda totalmente. E aí eu ia passar, então... Oi, pode falar. Basicamente, por que caiu, Patrícia? A tendência hoje, na maior parte dos casos, é fazer uma prótese total e não uma parcial, tá? Parcial são casos muito restritos. Osteonecrose bem inicial, ainda sem comprometimento da glenoide, numa fratura de terço proximal de úmero no paciente muito jovem. Mas a maioria das vezes é uma prótese total, seja ela anatômica, seja reversa. A prótese de recobrimento, que é a resurface, praticamente você raspava a cartilagem. Você deixava a epífise. Então, você só tirava a cartilagem. Tá? É como se você fizesse uma lesão condral um pouquinho mais funda. Então, o espaço para você abordar a glenoide era pequena porque a epífise ficava na frente. Então, hoje eles desenvolveram umas próteses que são similares a ela, mas você faz o corte no colo anatômico. Você tira a epífise junto com a cartilagem. E aí você tem mais espaço para botar o componente glenoidal e depois botar um componente humeral, mesmo que seja sem haste, que é o que o Bruno falou, com uma haste pequena. Mas, basicamente, ela perdeu hoje a utilização porque ela dificulta muito o trabalho na glenoide e não tem vantagem em relação a essas hastes, essas próteses sem haste, entendeu? Por exemplo, ou com haste curta. Ótimo. E aí eu ia passar, então, agora, só pelas complicações assim mais comuns, né, que é o que a gente tem que ficar de olho. Assim, o que é descrito como uma complicação precoce mais comum é o deslocamento, né? E aí, quando assim, ele é bem óbvio, fica mais fácil de ver. A soltura não é uma coisa que a gente, diferente do quadril, do joelho, no úmero, a gente não vê tanto, né? Assim, essa questão da soltura, pelo menos, a gente vê mais nesses componentes, nesses pegs aqui. E aí tem até uns locais aqui que coloca aqui nas zonas, né? E como é que vocês veem assim, essa questão da soltura? Nesses novos modelos, acho que está acontecendo menos. Hoje em dia não costuma ser um problema para a gente. A maioria hoje em dia das artroplastias, a gente faz não cimentadas. A gente faz as cimentadas, não sempre, mas quando faz, geralmente é nas fraturas. Não costuma ser um problema. Realmente, quando tem soltura, eventualmente até o principal motivo é por infecção, uma infecção low grade. No caso da anatômica da glenoide, isso é um problema, sim, tá? É um grande problema. Eu acho que é importante sinalizar, entrar também nesse negócio de falar zona, não sei o quê. Eu acho que
entrar em detalhes que nem os ortopedistas vão se entender. Então, acho que não precisa, mas sinalizar que tem uma radiolucência em volta da prótese, principalmente se isso for uma coisa evolutiva, eu acho super importante, porque o calcanhar de Aquiles da prótese total anatômica é a soltura da glenoide. Então, isso é um problema, sim, e, enfim, a gente não faz mais a prótese total anatômica por causa disso, né? Isso é uma das grandes vantagens da reversa. Mas eu acho que é importante falar sempre se tiver qualquer sinal de soltura. E depois eu não sei se você vai falar de espinha da escápula, Patrícia. Eu ia falar isso aqui agora, é isso? Não, daquela questão até daquela paciente que a gente... Na escápula, que às vezes acontece na base. De fratura da espinha da escápula. Não, eu ia falar do acrômio, e aí que eu botei aqui uma imagem e ia Isso. comentar, né, da escápula. É isso que você está falando, aquela fraturazinha lá onde... Fratura da espinha da escápula na reversa é um dos maiores pesadelos da reversa, porque é uma coisa difícil de identificar, difícil de resolver. Então, a gente até teve uma paciente, Patrícia, você fez uma ressonância, uma paciente que tinha uma dor, não sei se você lembra, aí fez uma Acho que eu lembro, e tinha na tomografia, a uma gente viu lá. esclerose, não tinha fratura, aí fez a ressonância, aí vocês sugeriram, e ela tinha um sinal ali um pouco diferente, aí a gente ficou na dúvida se poderia ser uma reação por estresse. Uma reação por estresse ali na espinha da escápula, não Antes de lembro. fazer uma fratura, que isso é super importante para a gente, eventualmente, a gente identificar um caso que você, por exemplo, imobilizei a paciente em abdução, isso eventualmente vai prevenir que ela tenha essa fratura, que é uma complicação gravíssima da prótese reversa. Então, isso tem que estar sempre muito atento. Espinha da escápula é o pesadelo aí da reversa. Não é comum, mas quando acontece é muito ruim. Então... que eu tinha comentado assim da soltura, né, para reforçar que o que a gente tem que ficar mais de olho é na glenoide, porque o número ainda mais agora, né, como o Bruno falou, que a gente não vê muito prótese cimentada, a questão da soltura ao redor da haste, porque muitas vezes extrapola esse raciocínio, né, que a gente começa a estudar prótese, como é mais comum, né, joelho, quadril, fica sempre olhando para a haste, né, porque é onde é mais comum a gente ter soltura no joelho, né, na haste tibial e tal, e aí fica vendo a haste, mas esquece da glenoide, principalmente quando não tem o metal, né, mas isso aqui que é a zona perigosa aqui da soltura. E aí uma coisa que eu acho super difícil é essa erosão aqui embaixo da glenoide, né, que até tem essa classificação, que aí tem aqui na prótese reversa, porque às vezes você vê uns osteofitos e tal, e num artigo que saiu agora em dezembro, né, de 2025, ele até comenta, né, de você ter a prótese reversa mais medializada, mais lateralizada, em relação a você diminuir, né, essa erosão aqui na glenoide. Então, isso para vocês é uma coisa importante, porque eu acho muito difícil, assim, valorizar. Às vezes fica até na dúvida que escreve essa erosão aqui. O nome disso é notching. O notching. Notching. Os modelos atuais, eles estão diminuindo muito a incidência de notch. Então, antigamente era super frequente, hoje em dia cada vez menos. Mas é relevante, sim. Não necessariamente vai ter comprometimento clínico, mas é importante citar. Se tem, às vezes o parafuso está exposto ali, pode ficar solto. Isso é importante descrever, eu acho que... Esse notch é chatinho de traduzir, né? Eu já vi, assim, traduzido como erosão, mas também erosão, eu acho também em termo... Eu, pelo menos, tenho um certo pensamento, erosão, porque erosão, acho que na cabeça das pessoas sempre pensa em artrite reumatoide, né? Em alguma coisa assim. Então, não sei se... Não é Itália, né? Vocês não entendem o termo Itália? Eu sempre que ponho normalmente é note. A gente fala note, acho que é universalmente aceito. Basicamente, isso acontece por impacto do componente humeral e do polietileno no colo da glenoide. Antigamente se achava que era mais em adução, mas a gente sabe que isso acontece em rotação também. Tá? Isso é um problema da prótese reversa. Como o Bruno bem falou, hoje em dia, os novos designs, né, esse corte que você faz no húmero, ele é menos horizontalizado. As próteses iniciais reversas eram 150, 155, a angulação cérvico-diafisária. Hoje elas estão indo para 145 até 135. Então isso afasta a borda medial do componente humeral desse colo da glenoide. Então isso por si só já diminui o impacto. Além disso, a gente tem colocado as glenosferas mais baixas. Então isso afasta também esse componente humeral.
Além disso, as glenoesferas têm um colo, são lateralizadas, ou seja, a gente medializa menos, também afasta. Então, hoje, ocorreu uma modificação nos designs das próteses que estão diminuindo muito isso. Então, se eu fosse dar uma sugestão para vocês, era botar se evidencia esse notching, com notching que está cometendo, sei lá, que chega até o parafuso inferior da metaglena, alguma coisa assim. Eu não tentaria classificar, não sei o que vocês acham, Bernardo. Você acha que vale botar classificação ou só isso? Só a Não, eu presença? concordo. Eu acho que é fundamental o que vocês falaram, né? Não é uma coisa tão comum nos modelos atuais. E, assim, até a gente discute se isso é um problema ou é uma complicação, né? Até que ponto isso interfere. Mas acho que é legal você, quando você for descrever, você falar que identificou esse notching, até para o ortopedista estar passando batida, ele dá uma olhada com mais carinho ali, ver se realmente isso está mudando alguma coisa, mas não classificaria também não. Só falaria se o parafuso está exposto, se não está exposto, se tem ou se não tem notching. Vocês usam como critério, então, você ter, assim, esse notching se aproximando no parafuso, né? Porque como é muito comum, às vezes, a gente ver uma irregularidade, né? Às vezes tem algum achofito aqui e tal, a gente fica sem saber o que valoriza ou não. Então, de repente, um critério bom é isso, né? Se tiver aqui esse entalhe, né? Eu acho que pelo jeito não vai ter jeito, a gente vai ter que falar o notching, em inglês mesmo, ou entalhe aqui embaixo, encostando aqui no parafuso, é o que seria uma coisa para se valorizar, né? Patrícia, isso vai causar, em última análise, o impacto do polietileno nesse metal. Isso pode liberar debris de polietileno e pode dar dor. Então, e o debris de polietileno pode ser uma das causas de soltura, né? Então, basicamente, se ela está chegando no parafuso, é porque está tendo impacto do poli também no metal. Aí, a discussão aí se você vai revisar, tirar a prótese ou não, aí é outra coisa, mas muitas pessoas às vezes, revisam só para tirar o parafuso inferior. Não troca os componentes, assim, troca no máximo a glenosfera. Mas, assim, então, eu acho que o que vocês têm que falar é se está pegando o parafuso ou não. Não vejo por que classificar no teu Não, base. eu também sempre acho que classificar, acho que a gente só se enrola, mas eu acho que é bom conhecer a classificação justamente para ver que é uma progressão, né? Que pode ser uma coisinha discreta, justamente falar isso. Tem um entalhe discreto, tem um entalhe que está encostando no parafuso, né? E aí, para finalizar, eu ia falar assim das fraturas, né, periprótese, é porque eu ia falar da fratura periprótese agora, que acho que é essa pergunta aqui que eles colocaram. Então, assim, a gente tem a fratura, né, periprótese, que é aquela que todo mundo conhece mais, que é aquela justamente que pega ali na diáfise, pega ali inferior à prótese, que essa é uma coisa mais óbvia, né? Tem até aqui as regiões onde são descritas, né, e tal, mas fica esquecido o que é essa, que a gente vê, eu já vi alguns casos, que é justamente essa do acrômio, né, e que muitas vezes também pega ali da espinha da escápula. Então, a gente fica olhando, né, porque é o clássico, né, que se vê em aula, vê na literatura, essa questão da periprótese, né, na diáfise, e nem todo mundo procura aqui no acrômio e na espinha da escápula. Então, é que essa pergunta, né, por que a fratura da espinha é tão temida, que aí é finalizar com essa questão aí. Vamos lá. Primeiro, como você mesmo falou, ela muitas vezes passa desapercebida, tá? Ela tem uma sobreposição ali, na radiografia muitas vezes você acaba não vendo, se não for uma fratura com um desvio grande. Então, às vezes você pode pegar uma fratura num estágio inicial e deixa de identificar e você deixa de tratar adequadamente. Ela é uma fratura por estresse. Então, o deltoide está tracionando o acrômio e acaba gerando. Então, quando você tem uma tensão muito grande na prótese, tensionando muito o deltoide, então ela pode causar essa fratura por estresse, especialmente num paciente que ficou muito tempo sem usar, tem osteopenia, então aquele osso ali é um osso mais frágil. E por que ela é tão temida, né? Porque, como eu falei, não é que ela seja comum, ela é incomum, mas quando tem... O problema é o seguinte, quando você tem, a solução é muito difícil. Se você identificar uma fase bem inicial, uma fratura incompleta, é o ideal, porque se você normalmente imobiliza relaxando o deltoide, você vai fazer isso colocando uma tipoide de abdução, relaxando o deltoide, aquilo ali, como uma fratura de estresse, é difícil, demorado, mas ele consolida e depois, muitas vezes, fica bem, né, na maioria das vezes. O problema é quando você tem uma fratura completa, com desvio, o acrômio desce, ele vai em direção à prótese,
você operar isso, você lida com uma tensão muito grande. Então, isso eu já tive alguns casos, e poucos casos, mas os casos que eu tive um caso que realmente não consegui identificar logo no início. Depois, quando eu vi a fratura, já era uma fratura completa. E eu conversei com pessoas do mundo todo e todo mundo não é muito animado. Falaram, "Ó, você pode até operar, mas a chance de consolidar é muito baixa." Então, no final das contas, me recomendaram nem abordar cirurgicamente, porque era meio imprevisível o resultado. E, enfim, isso compromete muito a função. Para mim, a pior complicação da reversa é essa, porque é uma complicação que o tratamento, você não tem um tratamento adequado hoje em dia. Você pode até operar e tal, mas especialmente num caso crônico, que você não identificou logo de início, é uma pseudoartrose com tensão, você não tem uma fixação tão boa nessa região do acrômio. Então, o que a opinião de grandes especialistas do mundo todo é que isso, mesmo operando, não vai muito bem, em geral. Não sei qual a opinião dos colegas aí, se alguém já operou fratura da espinha da escápula e teve sucesso. Os casos que, na verdade, eu tive 2 casos que eu pensei em fazer e acabei não fazendo por recomendação aí de outros colegas de fora. Mas você já teve, Rick? Você já operou? Eu já entrei em cirurgia, não foi um caso meu, mas é muito difícil. Assim, o que a literatura mostra é que os casos de fratura de espinha têm um prognóstico pior do que a de acrômio, porque você tem uma classificação até que é a do Levy, que é em 3 tipos, né? Você tem a mais lateral, no corpo do acrômio e na espinha. Teoricamente, quanto mais lateral é a fratura, mais deltoide íntegro você tem, porque o deltoide ele se origina lá atrás da espinha, vem pelo acrômio, depois vai até a parte clavicular, que a parte anterior é clavicular. Então, quando você fratura o acrômio lateral, você ainda tem deltoide inserido, tanto na porção anterior do deltoide como posterior, que garante uma estabilidade dessa prótese. Quando você tem uma fratura da espinha, todo o deltoide desaba junto com a prótese. E aí isso pode levar, inclusive, à luxação da prótese. Que aí é o que o Bruno está falando. É um problema seríssimo. Assim, a gente vê instabilidade por fratura da espinha, né? E aí, assim, é quase insolúvel. Até tem hoje uns dispositivos de fixação desenhado fora do Brasil, que é uma dupla placa para tentar tratar isso, mas é o que o Bruno falou. Acho que se você detecta isso muito no começo, você tem um índice de suspensão muito alto, você até pode ter alguma chance de tratar isso adequadamente. Depois que virou uma pseudoartrose... Eu acho que a grande mensagem aqui, Patrícia, é isso. O paciente que fez uma reversa está com dor, você não pode deixar de procurar isso. Até que prova o contrário, você tem que procurar e aí você fala, não tem nada, pô, realmente a espinha da escápula tem nada, mas você tem que procurar. Nem que seja uma esclerose, alguma coisa diferente, porque você pode estar no estágio inicial de uma reação de estresse e aquilo ali você vai resolver o problema do paciente, né, imobilizando e tal. E se você deixar... Teve até um caso, né, Gribel, que a gente pegou... viu junto, né? Teve uma paciente e foi uma fraturinha incompleta, depois era até paciente sua, você imobilizou, eu imagino que ela tenha ficado bem, né? Depois ela... Ela melhorou. Eu tive 2 casos, né? Um caso foi essa que o Bruno viu, né? Realmente essa, graças a Deus, melhorou. A outra, cara, realmente, o grande problema é que o prejuízo funcional, né? Essa paciente é uma paciente que às vezes está ótima, de uma hora para outra ela começa com dor e perde função. Então, assim, é uma grande questão que é difícil você resolver, né? Que o Rickson falou, você meio que fica ali tentando resolver e nem sempre você consegue, e é uma paciente que não ganha aquela função. Então, é uma paciente que estava tudo bem, estava indo bem, e ela realmente perde muito a função, e você não tem muito como ajudar, entendeu? Quando você agir precocemente, dependendo do local, você tem um resultado satisfatório, mas várias vezes não, né? Então, esse é o pesadelo aí que o Bruno falou. Então, ótimo, então é bom, porque o ideal é a gente pegar isso precoce, né? Sim, qualquer paciente que fez um exame depois de artroplastia reversa e que está ali dor, não deixa de olhar com carinho ali a região do acrômio da espinha, né? Qualquer informação ali pode ser útil para você tomar uma atitude precocemente ali, antes da coisa evoluir. Bom, então, assim, que eu tinha... Não, pode falar. Casos, vocês acham que talvez seja melhor pedir a ressonância, né? É o que a gente falou assim no começo, né? Então, o que a gente falou no começo, eu acho que o ideal é ter os dois, porque aí a gente junta a imagem. Por exemplo, você vê uma esclerose na tomografia, mas aí vê uma edema, porque a gente fica na dúvida, esse edema é real, não é real, é artefato. Então, às vezes a gente vê uma imagem na ressonância, aí olha como é que se comporta na TC. Aí, às vezes, você vê uma esclerose bem ali, onde você está achando que é edema. Então, isso tudo se soma.
Eu acho que nesse caso vale muito a pena. Foi até esse caso que a gente conseguiu justamente fechar, nesse caso que eu vi do Bruno, porque a gente viu a TC junto com a ressonância. Eu acho que os dois juntos ajudam muito. Não sei qual a opinião da Eu Sabrina, se lembro ela também desse caso, concorda. eu acho isso. Tanto é que, para a clássica fratura de estresse no geral, a ressonância é o melhor método, porque o edema ósseo grita. E Para quando, fratura de quando a estresse, o fratura ideal é começa ressonância. Mas no ombro locais tem de essa questão cortical do muito artefato, fino, né? locais de cortical muito fino, você vai ter mais dificuldade de ver o traço ainda, né? Às vezes. Então você vai ver um tracinho, às vezes, na medula, de esclerose até na TC, transcendendo para as fraturas de estresse no geral. Então, esse caso do Bruno mesmo, eu lembro da gente analisando, e a gente olhava na ressonância, viu o edema gritando entre aspas, viu um foco de edema no lugar que pode ter fratura. Aí a gente ia para a TC e achava a linha. Aí um ajudou o outro. Então, eu acho que todo paciente que já está complicado, que já é uma artroplastia, que não está lendo a cartilha, os dois métodos no mesmo lugar, sendo visto de preferência pela mesma equipe, é o cenário ideal, porque um método ajuda o outro. E aí é mais fácil chegar no diagnóstico. Às vezes não está tão óbvio. Do Bruno mesmo era muito sutil, era na base. Eu lembro desse caso, porque a gente olhava para o edema, ia lá na TC e achava uma linha de esclerose, então às vezes é bem inicial, né? No geral, fratura de estresse, o ideal é ressonância, né? Porque muitas vezes tem assim, né? Existe esse conceito, né? Que tomografia é bom para osso, ressonância é bom para partes moles, é uma meia verdade, assim, né? Para parte da medula óssea, a ressonância é melhor que a tomografia. Então, o edema ósseo, você vai chamar muito mais atenção na ressonância do que na tomografia. Mas no caso específico da próstata, está juntando um osso fino ali, né? Que é o acrômio, que é a pontinha, junto de um artefato. Aí, realmente, a ressonância, muitas vezes, gera essa dúvida. Então, aí você ter a ressonância com a tomografia é o cenário ideal. Mas a ressonância sempre vale a pena, porque você vai identificar o edema, né? Até para pegar uma reação de estresse no começo, que é o principal para evitar a fratura, né? Desse tipo de fratura de estresse, já vale a pena pedir os dois de cara, você acha? Já vale a pena pedir dois de cara e colocar, aí vale a pena colocar no pedido, né? Essa suspeita, porque eu acho que não é todo radiologista que tem esse conhecimento. A gente tem muito essa noção de ficar olhando periprótese. Não é um conhecimento comum que a fratura aqui no acrômio é muito importante na artroplastia reversa, né? O pessoal fica olhando muito fratura ali junto da haste. Ótimo. Você falou daqueles casos de fratura periprótese numeral. Acho que é importante vocês também, na hora de fazer o laudo, de colocar se tem sinais de soltura do componente humeral, que isso vai determinar se a gente vai para uma síntese ou se a gente vai ter que fazer uma revisão. Então, acho que é uma das coisas que a gente não falou ali, eu acho que é super importante, né? Pode fraturar na ponta da prótese e a haste tá sinal de que está fixa. Esse aqui, né? Você pode ter a fratura, mas ter também uma soltura, né? Porque se tiver soltura, a gente vai ter que fazer uma revisão da prótese toda, botar uma prótese longa. Se a prótese estiver fixa, às vezes você só tem que botar uma placa, entendeu? Então acho que é importante vocês, quando avaliarem, botarem isso, se tem sinal ou não de soltura do componente humeral. E outro dado também eu acho técnico importante, principalmente, né, quando a gente está falando de tomografia, que é mais fácil, é que apesar do pedido assim ser ombro, quando o paciente tem prótese, é importante pegar até embaixo da prótese, né? Eu acho que não pode fazer um exame de tomografia cotoque cortando, porque justamente você vai perder o final, né? Então, tomografia tem que fazer a hélice até um pouquinho abaixo da prótese. Acho que também é um recado bom. Eu digo mais, Patrícia, eu acho que quando você tem uma prótese, faz uma fratura periprótese, você tem que ter do ombro e tem que ter do húmero completo, até o cotovelo, entendeu? Você tem que entender o quanto você tem de canal distal ainda para poder fazer até uma revisão, botar placa. Então, eu acho que isso tem que ser padrão. Até onde vai o cimento. Até onde vai o cimento, tem que ser o húmero inteiro. Porque eu tô pensando assim, né? Porque a tomografia, né, hoje em dia, ela muitas vezes você só tem um técnico, um tecnólogo lá, né? Então aí nesse caso, sendo importante pegar o húmero inteiro, aí o ideal é que a solicitação seja a tomografia do ombro e do braço, né? Eu faço os dois, eu sempre peço. Se pedir os dois, aí beleza, eu tô passando, precisa assim, não só foi pedido ombro. Eu acho que se for pedido só ombro, pelo menos pegar a prótese toda até um pouquinho embaixo. Mas realmente, se tiver uma haste longa, tiver um cimento, aí realmente
aí teria que solicitar o braço, mas se for ombro, pegar até o final da prótese. Até para evitar a reconvocação, né? Porque muitas vezes o técnico está sozinho. E aí você pede só ombro, ele vai fazer ali. Porque é mais fácil, né, orientar o técnico. Olha, quando tem prótese, pega a prótese toda. É mais fácil dessa orientação, entendeu? Então, prótese sem fratura, você só tem que pegar a prótese toda, porque você tem que ver se tem sinal de soltura ou não. Mas Exatamente. se tiver uma fratura abaixo da prótese, eu acho que é mandatório fazer o húmero inteiro. Deixa eu falar um outro detalhe também, Patrícia, que é uma coisa que, hoje em dia, dependendo do modelo da prótese, a gente tem visto algumas situações em que você tem um desacoplamento da glenosfera, né, que é essa parte esférica da glenoide, da betaglena. Isso é uma coisa que eventualmente acontece. Então é importante ficar atento ali também se tem alguma assimetria em relação da glenosfera em relação à metaglena, que isso pode ser um sinal ali. Às vezes o paciente está com dor e ele tem uma soltura que não está completamente evidente no raio-x, por exemplo, mas pode ser detectada numa tomografia. Então, é uma coisa para ficar atento também. Existe, eventualmente, não é uma coisa comum, mas eventualmente esses dois componentes que são fixos, eles eventualmente podem se desacoplar, entendeu? Então, Porque você está falando assim, né? Você tem aqui, né, a glenosfera e aqui a metaglena. Não. A metaglena é a parte que fica parafusada na glenoide. Você tem então aqui você... que fica parafusada. E aí a glenosfera é a bola. Glenosfera é essa parte aqui, ó. E uma encaixa na outra. Então, dependendo do modelo da prótese, ela pode ser aparafusada, ela tem diferentes, mas tem modelos em que ela entra na pressão. Esses casos que ela entra na pressão, aí tem umas questões técnicas que não vem ao caso aqui, mas pode acontecer, isso é uma coisa que a gente tem visto eventualmente, dela desencaixar. E isso é um problema. E às vezes é uma coisa muito óbvia, ela está totalmente solta, mas às vezes ela está só um pouquinho assimétrica, e isso pode ser um sinal de que ela está começando a desencaixar, e você pode abordar também de forma mais precoce, identificar a causa da dor do paciente, né? Patrícia, eu vi aí, até foi uma confusão, acho que às vezes outros radiologistas podem ter. Metaglena é uma base que ela é fixa na glenoide, né, no osso da glenoide, e fixa através de parafusos ou de pegs ou dos dois. E aí essa base, ela encaixa na glenosfera. Então, tanto quando a gente fala de metaglena e glenosfera, são dois componentes, são duas partes do componente glenoidal. Não é húmero. Isso que você apontou aqui no húmero é a base metálica, que se encaixa na haste, porque isso também é um componente humeral que tem aqui, né? Que é a base isso que se encaixa aqui na haste. A base humeral com a haste. Com a haste humeral, isso. E aí tem um poli que a gente não vê na tomografia, que encaixa nessa base. Alguns a gente vê, mas aqui é difícil, né? Que seria aqui, né? Então a gente tem aqui a glenosfera. Nesse aqui, a gente não vê a metaglena, nesse outro modelo que você está falando, só para a gente falar os termos certos. Você tem alguma figurinha mostrando o desenho da... Deixa eu ver aqui. Não, tem umas que tem os componentes esse pino central é da metaglena. Esse central. Isso aqui, então, aí nisso encaixa, aí tem uma base que fica dentro da glenosfera, ela encaixa com a glenosfera, são dois componentes. Será que aqui, eu acho que aqui talvez tenha mostrado, acho que aqui, isso aqui seria a glenosfera, isso aqui que tá um outro cinza, a metaglena com parafuso, é isso? Isso aí. Então é bom que a gente dá essa revisada, né? Aqui a gente tem a glenosfera, aqui a gente tem a metaglena, o parafuso, a base e aqui a haste. É a base humeral, a haste humeral e o poli. A base humeral e a haste humeral. Então, base humeral, haste humeral. Aí aqui a gente tem o polietileno que a gente não vê. Sim. A glenosfera, a metaglena e o parafuso. Isso é uma metaglena. A metaglena fica fixa na glenoide. E aí, nesse caso, não é com parafuso aqui, é um pino central e aí tem parafusos que você bota aqui. Essa aqui, B, é a glenosfera. Então, a glenosfera, ela encaixa na metaglena. Então, esses dois da direita, o A e B são componentes glenoidais. São parte do componente glenoidal. O C, o D e o E são componentes humeral. O C, o polietileno. O D é a base humeral
é a haste humeral, tá entendendo? Então é isso. E aí, como o Bruno falou, a glenosfera, ela se fixa a metaglena de diferentes maneiras dependendo do fabricante. Tem fabricantes que simplesmente eles encaixam por pressão, que é o que o Bruno está falando, que aí você tem uma chance de desencaixe, eles chamam de disengaging, tá? Tem outros não, que depois que ele encaixa, você ainda bota um parafuso para travar, e a chance deles soltarem é menor. Então, basicamente é isso aí, para vocês entenderem lá na hora até de referir o que vocês estão vendo, né? E teve uma pergunta aqui também, Patrícia, de se a metaglena é sempre metálica. Ela é sempre metálica. A glenosfera, isso eu acho que é uma coisa importante, ela às vezes é de poli, então isso gera uma imagem um pouco estranha para quem está acostumado a ver a prótese reversa tradicional, porque você não vê a glenosfera, então você só vê a metaglena. Então, Porque isso é na prótese reversa, né? É porque na prótese reversa ela é sempre metálica, porque na prótese convencional, às vezes na anatômica, a parte da glenoide só tem aquele metalzinho, é de em poli. geral, quase sempre na anatômica, a parte da glenoide, que não chama metaglena, chama o componente Componente glenoidal. glenoidal da prótese, ela geralmente é de poli. Existem alguns que têm uma base de metal também, existem alguns que têm um pino de metal, aí tem algumas variações, mas em geral ela é de poli. Ela é de poli, ela pode ter a base, pode ter o pino e pode ter aqueles pegs de poli, mas um dos pegs tem aquele que a gente vê aquela linhazinha metálica, que a gente viu os Então, às vezes casos aquilo aqui, é só ó. um marcador. E às É vezes só um ela tem um pino marcador. todo de metal, de um metal que é para fazer o osso crescer para dentro do metal e ajudar na fixação. Aqui estão perguntando também aqui, ó, só a última pergunta no chat, qualquer espaçamento entre a glenosfera e a metaglena, então a gente valoriza? Eu acho que é mais uma assimetria, né, pelo que você Mais falou. uma simetria. Porque dependendo de cada modelo, pode ter uma linhazinha. Às vezes tem um modelo que você tem uma distanciazinha ali e tal. Então não é qualquer espaçamento. Mas se tiver assimétrico, é para ficar atento ali. Então, que não, isso Ou normalmente se não é. evolutivamente estiver aumentando. Então, se você tem uma imagem realizada anteriormente, você vê que estava mais encaixado, um próximo está um pouquinho mais longe aí, acho que isso pode valorizar. Sim. Bom, então tá ótimo, acho que era isso, né, Sabrina? Obrigada, muito obrigada. Amanhã eu mando o link para vocês, a gente acaba colocando no YouTube para quem não teve a oportunidade de tirar as dúvidas ao vivo, assistir depois, tá? Um abraço e mais uma vez, muito obrigada aí por Obrigado ajudar a a gente vocês a pela reativar essa organização do reunião evento. aqui. Muito legal. Muito bom. Então muito bom, e aí qualquer coisa tá lá no YouTube. Tchau, pessoal. Ótima, boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Tchau, obrigadão.